Generais do Reino, tudo bom com vocês? O assunto hoje é propósito. Na vida da gente, a gente tem que estar sempre buscando, todos os dias, entender que para a gente chegar a um certo nível da vida da gente, a gente prosperar, a gente transbordar, a gente ter sucesso na vida, não é só o dinheiro em si que faz com que a gente tenha essa prosperidade e sucesso. Talvez dinheiro seja a última coisa. Então a gente tem que todo dia ter network, ter relacionamento com pessoas, a gente tem que ter um movimento, a gente tem que ter ação, a gente tem que saber perdoar, a gente tem que saber ter gratidão. Então, todos os dias a gente tem que aprender novos objetivos para a gente conseguir ter a prosperidade, ter o transbordo na vida da gente. Igual hoje vamos falar do propósito. O propósito mesmo, por exemplo, a primeira chave que Deus deu para nós foi a da identidade. Que através de Adão ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então isso é a identidade para a gente saber que nós somos parte dele, parte do Criador. Que essa força que nos conduz, esse Espírito dele é que faz a gente fazer todas as coisas. O Espírito comanda 90% do nosso corpo. A nossa alma, 9%. O corpo, 1%. Às vezes a gente quer que 1% vai dominar o espírito e a alma. Sabemos que o corpo, ele tem que obedecer o governo que é a nossa alma. O Espírito de Deus comanda o nosso espírito. O nosso espírito governa a nossa alma. E nossa alma governa o nosso corpo. A gente tem que ter esse entendimento. Então, o propósito hoje é igual uma rota. O propósito de Deus é que a gente domina sobre todas as coisas, do céu, da terra, das águas, e que multiplica todas as coisas. É o propósito, ele é como um percurso, ele tem uma rota. O destino não, o destino tem um fim, mas o propósito nosso, a gente tem que todos os dias caminhar no nosso propósito. Os bloqueios das pessoas têm intimidade com o propósito deles. Então, se é como se tivesse uma mola no fundo do poço, quando você pressiona essa mola, ela impulsiona e faz com que a pessoa saia daquela situação crítica. Então, se a pessoa tem um propósito e tem essa energia, ele destrava. Então, ele tem que saber que a glória de Deus dá uma energia que faz gente impulsionar de qualquer situação. Nosso propósito não é individual. Ele sempre envolve um povo, envolve um tempo, envolve uma geração. A vida nossa está sempre a serviço de outras vidas. Quando nós entendemos isso, tem mais transbordo, tem mais prosperidade nos nossos negócios, no nosso empreendimento. O propósito não é para chegar em primeiro lugar. O propósito é um trabalho que a gente tem também. Às vezes a gente fica lidando muito com competição. Em todas as áreas que a gente trabalha, a gente quer competir. Mas o certo do propósito é a gente ter transbordo e ter crescimento. O principal forma de propósito nosso é o transbordo. Nós temos que transbordar todo o tempo vivendo o transbordo. Propósito é a gente
ter uma munição, por exemplo, para um empreendimento que a gente tem, a gente acelerar um tempo, a gente todo dia trabalhar. O propósito, ele é imparável, ele pode ser modificado, mas parado ele não para não. Ele modifica, mas ele está sempre no crescimento. Se o Senhor diz faça, e se você estiver na missão, essa missão vai longe, tem prosperidade. E essa missão não morre não, ela vai em frente. Nós temos que concluir o seguinte, que até na Bíblia a gente vê quantas coisas absurdas que tem, né? Mas quando está no propósito de Deus, tudo é possível. Jonas mesmo entrou dentro do peixe. Daniel entrou nas covas do leão. Em vez dele ficar com medo do leão ficou com medo dele. Falou, não, esse aqui é general do reino, esse aqui eu não posso nem encostar perto dele, não. Jogou Daniel dentro da fornalha. E quem disse que o fogo queimou Daniel? O homem que era de fé, o homem era temente a Deus, andava no favor e na graça de Deus. Cristo andou sobre as águas. Os discípulos dele, tinha um soldado romano lá, cortou a orelha do soldado romano, o discípulo de Cristo, e Cristo pegou essa orelha e colou na hora. Então são coisas que é entendimento espiritual. Então a fé nossa tem que ser maior que qualquer outra coisa. Nós temos que estar sempre no favor dele. A pessoa só morre quando quebra os princípios da natureza. Quem cumpre o propósito é imortal. Enquanto estiver nessa missão, Deus dá prosperidade para ele em todas as áreas. Multiplique talento. E não tenha ciúme de pessoas. Quem tem ciúme de pessoas não governa. Um exemplo foi Cristo. Ele fez cego enxergar, fez o manco andar, grandes milagres. E ele falou, obras igual a essa vocês farão maiores que essas que eu estou fazendo. Cristo não teve ciúmes. Cristo, o propósito dele era o quê? Mostrar que ele tinha a missão dele aqui, o propósito dele era cumprir a missão dele, de tirar os pecados do mundo, de tirar tanta desgraça, tanta miséria que ele encontrou nesse tempo, e ele falou, eu tenho que dar vida por esse povo. Ele tinha esse propósito e ele venceu o mundo. A missão da terra é o propósito eterno. O propósito é uma causa espiritual de Deus. No propósito você eleva a frequência. Nós temos transbordo todos os dias quando a gente anda no propósito de Deus. Salomão foi um homem que teve propósito na vida dele. Ele buscou os 24 sábios de Israel e modelou todos os 24. Salomão era um homem que escreveu Provérbios e Eclesiástico, né? Os Provérbios, só que Salomão, ele tinha a sabedoria, mas ele não era a sabedoria. A sabedoria é Deus. Que no final dos tempos, Salomão andou fazendo certas coisas que não era aprovado por Deus. Então, a gente sabe que o próprio Salomão, com toda a sabedoria, ele ainda fez coisas erradas no final da vida dele. Mas o propósito dele era de passar por essa missão. Então, quando Salomão perde o acesso da sabedoria, coisas terríveis aconteceram na vida dele. Através de outras rainhas, de outros povos, Deus
não queria que ele envolvesse com outros deuses que essas rainhas tinham trago. E acabou Salomão fazendo até sacrifício com crianças por causa dos deuses dessas mulheres e rainhas que ele conseguiu de outros países. Então, quando ele perde esse acesso, ele pagou o preço alto. Propósito não dói. O que dói é a preguiça, é a procrastinação, é a reclamação, é o mimimi. Nós vamos ter uma vida acelerada quando a gente tem um propósito de Deus. Nós temos que entender que nós temos que, na vida, ter a teoria, a prática e a constância. Nos trabalhos nossos, quando a gente entende que a teoria é 2%, a prática é 4% e a constância é 20%, todo dia a gente praticar no propósito nosso, então a gente tem aquela grandeza que Deus ilumina todo o nosso caminho e que a prosperidade, todos os dias, a gente tem abundância nessa prosperidade. Aqui na palavra, nós temos o seguinte, no Salmo 138. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Propósito é forte. Estamos juntos até depois do fim.